Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amada igreja, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem sua Bíblia em Atos capítulo 16, nós leremos do verso 1 ao 10. Leremos este texto que fala sobre a igreja, que mostra como a igreja cresce, tal como uma videira frutífera. Como videira frutífera é o título da nossa mensagem, nós vamos entender por quê. Atos 16, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Nosso irmão Duílio já orou pela mensagem e eu queria começar lembrando as palavras de Jesus aos seus discípulos em João capítulo 15. João capítulo 15 faz parte do bloco do Evangelho de João que descreve o ministério particular de Jesus para com seus discípulos. O Evangelho de João tem dois grandes blocos. Do capítulo 1 ao 11, ele descreve o ministério de Jesus perante todos os homens, perante todas as pessoas. Mas a partir do capítulo 12, Jesus passa a estar apenas com seus apóstolos e, já se despedindo, preparando-os para a sua morte, ele lhes traz algumas palavras de conforto, encorajamento e também orientação. E entre essas palavras, uma das mais conhecidas é a que está no capítulo 15, onde o Senhor Jesus usa uma alegoria para enfatizar a sua relação, a união mística entre ele e os seus discípulos, e a necessidade de permanecerem nele. Ele diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E Jesus acrescenta, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E aí ele os exorta, o que vocês precisam é permanecer em mim, para que eu permaneça em vocês. Porque assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é o alvo disso tudo? Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que Jesus quer dos seus discípulos é que eles produzam fruto. Os ramos que estão ligados à videira, eles automaticamente, consequentemente, impreterivelmente darão frutos. A frutificação, meus irmãos, é a grande evidência de que nós estamos em Cristo. A frutificação é, na verdade, a grande evidência ou o grande resultado, o clímax da maturidade de toda a planta, na verdade, de todo ser vivo. Uma das poucas coisas que me ficaram na memória das aulas de biologia é a definição de seres vivos. Que os seres vivos são os seres que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, o estágio final, antes da morte, é a reprodução. A reprodução é, de fato, o crescimento. Eu queria também, em segundo lugar, lembrar que, sendo ramos ligados à videira, nós também somos chamados videira. Aliás, o povo de Deus é chamado de vinha desde o Velho Testamento. Em Isaías capítulo 6, por exemplo. Em outra passagem que me foge agora a memória, em Jeremias. E o Senhor Jesus conta a parábola ali por volta de Mateus 22, dos trabalhadores na vinha, sendo a vinha o próprio reino de Deus, ou o povo de Deus, ou a igreja de Deus. Então, é verdadeiro dizer que Jesus é a videira, como igualmente verdadeiro por causa da nossa união com Ele, assim como os ramos são videira, é verdadeiro dizer que nós, igreja, somos videira. E essa videira, porque está em Cristo, ela precisa frutificar. E ela evidencia que é uma comunidade de discípulos quando ela frutifica, como ele diz no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E para dar fruto, vocês precisam estar em mim. Então, a igreja que cresce é como uma videira frutífera. E eu usei essa expressão, não só tirando-a de João 15 como título, mas também do Salmo 128. Porque ali diz que uma das bênçãos que o Senhor Deus derrama sobre o homem de Deus é o fato de que a sua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera. E todos nós sabemos que a esposa é uma figura também para a igreja na Escritura. A igreja é a noiva de Cristo. Ela é a esposa de Javé. E tal como a esposa abençoada do homem que teme a Deus, a esposa de Deus, a esposa noiva de Cristo, precisa também ser como uma videira frutífera. Mas o que de fato, meus irmãos, o que de fato caracteriza o genuíno crescimento? A maioria das pessoas, quando pensam em crescimento de igrejas, pensam numa igreja inchando e se tornando mega igreja. E não são poucos aqueles que têm este alvo. Porém, o crescimento não é o mesmo que inchaço. É possível a igreja inchar, ela se encher de multidões, porém não de fato amadurecer e não demonstrar genuíno crescimento. Porque o que determina ou que caracteriza o crescimento é a frutificação que vai além de novos membros, inclui o plantio de novas igrejas. E exatamente nós vamos ver nessa segunda viagem missionária, na continuação da segunda viagem missionária de Paulo, essa videira frutificando, e nós vamos ver diversos fatores que fazem parte da igreja quando ela é videira frutífera, e de que maneira ela cresce, e qual a natureza do crescimento, alguns fatores envolvidos no crescimento da igreja para a nossa edificação.
E antes de adentrar o texto, então, eu quero fazer essa pergunta a você. Você acha que a terceira igreja tem crescido? E como você imagina, se a resposta é negativa, por que não? Se positiva, o que indica isto? Mas uma segunda pergunta que eu quero fazer, especialmente aos membros desta igreja, é: de que maneira ou quais os próximos estágios do crescimento da terceira igreja? O que você espera da terceira igreja pensando em crescimento? Quais os fatores que você imagina que vão caracterizar que a terceira igreja cresceu além do estágio em que ela está? Que desafios nós temos pela frente? E a terceira e última pergunta: como você imagina que pode contribuir para esse crescimento segundo os padrões bíblicos? De que maneira você, como membro, pode contribuir? Porque a palavra de Deus diz que o trabalho de edificação do corpo é um trabalho de todos os membros. É só você ler Efésios capítulo 4, versículo 16, 15 e 16. Diz que, portanto, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, que é um sinônimo de crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo. Então, você, que até agora talvez seja membro da igreja, mas é um mero espectador, é um mero frequentador casual, se você é crente, se você está em Cristo, é requerido de você que você dê fruto, porque o ramo que não dá fruto, o Senhor Jesus diz que Ele o corta. Então, qual é a sua contribuição? Qual tem sido? Se você não tem pensado nisso, eu espero que você saia daqui refletindo sobre isto e tomando resoluções. Como nós vemos esta igreja aqui retratada como igreja frutífera? Não é através de um retrato como aquele que Lucas faz em Lucas 2, 42 a 47, ou em Lucas 4, 32 em diante, ou em Lucas 5. Mas ele faz isto contando como a obra missionária vai avançar. E nesse avanço da obra missionária nós vamos ver como alguns fatores vão contribuir para que essa igreja frutifique e como Lucas descreve a frutificação dessa videira. Nós vimos desde o capítulo 15, versículo 36, na mensagem anterior, que Paulo e Barnabé iniciam um novo projeto missionário. E esse projeto consistia não em abrir novos campos, mas em primeiro consolidar as igrejas que eles plantaram durante a primeira viagem missionária. E nisto nós aprendemos na mensagem que pregamos que a obra missionária, ela consiste não só no plantio de igrejas, de novas igrejas, mas também na consolidação de igrejas já plantadas e até na revitalização de igrejas que estão morrendo. De modo que Paulo e Barnabé, antes de pregar Cristo onde ele não for anunciado, eles querem regar a videira que plantaram, os ramos da videira que plantaram ao longo daquelas regiões ali de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, regiões da Licaônia e parte da região da Galácia. Porém, nós vimos que, por causa de uma diferença de opiniões, houve uma séria desavença entre Paulo e Barnabé, dois antigos bons companheiros, dois grandes amigos. Eles tiveram uma desavença porque Barnabé queria levar João Marcos, que na primeira viagem tinha desistido no meio do caminho. Paulo não achava digno, não achava justo levar alguém que se acovardou, que abandonou a missão, trazendo talvez algum tipo de prejuízo, mas Barnabé achava que tinha que dar nova chance ao seu primo Marcos, e eles têm uma briga séria, quase chegando às vias de fato, ao ponto de não conseguirem mais conviver na mesma equipe, de modo que Barnabé
toma Marcos, verso 39 do capítulo 15, e vai para Chipre, a sua cidade natal, continuar a obra missionária, enquanto que Paulo toma Silas, alguém que tinha se associado à equipe quando foi levar as cartas do Concílio de Jerusalém, e Paulo prossegue o projeto original. Ele segue o projeto original e é encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então parece que Barnabé sai da equipe que era enviada por Antioquia e começa um tipo de missão independente. Ele era um líder da igreja, certamente foi abençoado pela igreja na sua decisão, mas é Paulo, juntamente com Silas, que vão dar continuidade àquela missão de consolidar as igrejas que ele e Barnabé plantaram na primeira viagem. E aí, meus irmãos, nós vimos que, apesar da desavença, apesar dessa briga séria, apesar do pecado cometido por ambos nesse conflito, acerca do qual tratamos na mensagem anterior, o Senhor Jesus não pode ser barrado, não pode ser impedido, não pode ser atrapalhado no avanço da sua obra. Cristo exaltado, tendo derramado o seu Espírito, está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e apesar dos pecados, das falhas dos seus servos, ele vai continuar usando-os para pregar o evangelho do reino e fazer avançar o seu evangelho. De modo que começa uma equipe missionária, e depois da séria desavença nós temos duas equipes missionárias, mostrando que Jesus não pode ser frustrado, mesmo pelas falhas dos seus servos. Porém, agora, a partir do capítulo 16, nós vamos ver Paulo prosseguindo, depois de passar pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, conforme o verso 41, ele também volta e ele vai passar de novo pelas cidades de Derbe, Listra e Icônio, cidades ali da região da Licaônia, onde ele havia evangelizado com Barnabé, conforme o capítulo 14. E algumas coisas acontecem que vão nos mostrar como a igreja está crescendo e frutificando como videira. E o primeiro fato que eu quero destacar, ou a primeira cena, é o que eu chamo de um fruto improvável. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, lembrando que nós estamos recontando a história, gostamos de contar em forma de cenas, e a primeira cena que nós temos é um fruto improvável. Veja que o crescimento se dá pela frutificação. Mas nem todo fruto, talvez você lide com plantio. Eu gosto muito de jardim, embora agora a minha esposa assumiu a titularidade do nosso jardim. Mas eu plantei, replantei grama, plantei algumas coisas, e agora é ela que mais faz isso. Temos alguém ali que cuida uma vez por mês, mas é a gente que de alguma maneira trabalha, e vez por outra ela me pega lá para replantar. E você que planta sabe que nem todo plantio dá certo, nem toda planta frutifica ou floresce como você esperava. Algumas têm pragas e aí morrem, outras você pensava que não iam mais nascer. Existem plantas lá que eu já tinha arrancado e de repente, sobretudo no período chuvoso, aparece um ramo e aparece uma flor, do nada. Porque nós plantamos, mas a frutificação vem do Senhor. Nós adubamos, nós tratamos as doenças, mas é o Senhor da criação que faz frutificar. E assim também é no reino, no mundo espiritual. Nós somos chamados, irmãos, a plantar, nós somos chamados a regar, nós somos chamados a lançar a semente, nós somos chamados a preparar a terra, mas o crescimento é do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Ele está falando que a igreja é como uma lavoura e como um edifício. E usando a figura da lavoura, em 1 Coríntios 3, Paulo vai destacar que o seu papel e o de Apolo são apenas de servos, de agricultores, de empregados. Eles não produzem o crescimento da planta. Ele diz em 1 Coríntios 3, verso 5, quem é Paulo, quem é Apolo e quem é Paulo? Eles são apenas servos, por meio de quem crestes. Eles são só instrumentos, veja, por meio de quem? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E mesmo o trabalho deles é um trabalho conforme o poder, a graça e os dons que Deus deu a cada um. E aí ele vai dizer, usando a figura do plantio, eu plantei,
Apolo regou. Por que ele diz isso? Porque Paulo havia fundado a igreja de Corinto e quando Apolo chegou, a igreja já tinha sido plantada. Mas Apolo foi pastor nessa igreja. E ele diz, então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. No grego, a palavra está invertida e há uma ênfase maior. No grego está assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Deus é o sujeito aqui. Ele continua dizendo de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que traz, que dá o crescimento. E para ficar claro que é Deus quem dá o crescimento, queridos, às vezes o fruto nasce onde a gente menos espera. Às vezes o ramo que frutifica é aquele de quem menos esperávamos que desse alguma coisa. E isso é maravilhoso, porque mostra o poder soberano da graça de Deus e mostra que nunca devemos perder a esperança, mesmo com aqueles ramos que às vezes não frutificam. Às vezes tem até alguns ramos que a gente tem que arrancar por meio da disciplina e que às vezes voltam e se revelam ramos verdadeiros e passam a frutificar. E é o que acontece aqui, não um ramo que volta. O ramo que volta aqui vai ser Marcos, depois, mais tarde. Nós já falamos dele. Mas um ramo que brotou de um trabalho improvável. Veja no verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Por que Timóteo é um fruto improvável? Porque o ministério de Paulo em Listra e Derbe, quando eles chegaram lá, foi um dos ministérios que menos produziu fruto. Você lembra, eu quero que você lembre lá no capítulo 14. Listra, Derbe e Icônio são cidades vizinhas. E ele prega lá em Listra e ele cura um homem aleijado. E quando as multidões veem aquele sinal, aquele prodígio, ao invés de glorificar o Deus de Paulo, eles acham que Paulo e Barnabé são deuses, e eles querem sacrificar a Paulo e o sacerdote de Júpiter, porque eles achavam que Barnabé era Júpiter, que é o mesmo Zeus dos gregos, Júpiter para os romanos, e Paulo Mercúrio, o mesmo Hermes dos gregos, porque Hermes é o deus mensageiro. Então, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, traz touros e grinaldas e queria sacrificar. Eles estavam querendo adorar a Paulo e Barnabé, e eles rasgam as vestes, eles não entenderam nada, e eles começam a pregar o evangelho, mas parece que eles nem terminam de pregar, eles nem sequer chegam a falar de Jesus, eles apenas confrontam a idolatria deles, apenas falam do Deus da providência, mas eles nem chegam a, parece que, concluir a pregação, pelo menos não aqui na narrativa, e diz no verso 18 que dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Foi quase que eles não conseguiram, foi o máximo de fruto que eles conseguiram ali. Mas não só isso, diz que eles estavam ali em Derbe, em Listra, e sobrevieram alguns judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, cidades vizinhas, e começam a instigar aquelas multidões que primeiro queriam sacrificar a Paulo, mas agora, inflamados pelos judeus, apedrejaram a Paulo até ele cair como morto. E miraculosamente, ele se levanta, vai de novo, entra na cidade e vai embora para Derbe. Ele está em Listra. De onde era Timóteo? Listra. Ele está em Derbe. Ele está em Listra, mas ele foge para Derbe. Ele fortalece a alma dos discípulos. Havia alguns discípulos. E diz que eles mostram que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino. E promovem em cada igreja a eleição de presbíteros, oram com jejuns e vão então encomendar esses presbíteros ao Senhor em que haviam crido, e aí eles voltam de novo até chegar a Antioquia da Síria. Portanto, meus irmãos, eu não sei se os irmãos percebem, mas quando nós lemos Atos capítulo 14, nós não vemos frutos em Listra.
nós só vemos um bando de idólatras que, no máximo, deixam de adorar a Paulo e depois passam a apedrejá-lo. E é óbvio que houve conversões, mas elas foram tão poucas que Lucas não dá ênfase a elas. Mas é exatamente desse ministério pouco frutífero de Paulo em Listra que surge Timóteo. E Timóteo, meus irmãos, não é qualquer uma pessoa. Timóteo, um novo membro da comitiva apostólica, veja, diz que ele era filho de uma judia crente, ela era judia e já tinha se convertido ao cristianismo, porém o seu pai era grego, ele era meio judeu, vamos dizer assim. Ele tinha sangue judaico. E ele era um discípulo conhecido pela sua vida com Deus. Dele dava um bom testemunho não só os irmãos da sua cidade, de Listra, mas da cidade vizinha, de Icônio. Portanto, ele já havia transitado entre as igrejas, certamente trabalhando na obra do Senhor. De modo que quando Paulo encontra Timóteo, Timóteo já é um crente. Paulo não foi quem evangelizou Timóteo. Mas Timóteo é apresentado como esse discípulo conhecido pelo seu bom testemunho. E como a maioria de nós já sabe, meus irmãos, Timóteo não vai ser qualquer um. Esse fruto solitário, não é solitário porque havia já irmãos, mas esse fruto que se destaca de maneira solitária naquela cena de idolatria e de poucas conversões em Listra, vai se tornar uma das figuras mais proeminentes na vida e no ministério de Paulo. Timóteo se tornaria conhecido da maioria das igrejas gentílicas como o filho amado de Paulo na fé, e se tornou uma das figuras mais proeminentes na vida e no ministério dos apóstolos. Se os irmãos pararem para prestar atenção e lerem as introduções de algumas epístolas, os irmãos verão que Timóteo assina com Paulo as epístolas de 2 aos Coríntios e de Filipenses e de 1 Tessalonicenses. Está lá no capítulo 1 de cada uma dessas epístolas. Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo. Ele é um co-assinante, um co-remetente. E ele assina com Paulo, 2 aos Coríntios, Filipenses, 1 aos Tessalonicenses e Filemão. Timóteo mais tarde também será mencionado por Paulo como seu cooperador, lá em Romanos 16, 21. Nas saudações ele diz, saúda-vos também Timóteo, cooperador comigo. Timóteo, mais do que isso, vai ser o possível portador de pelo menos 2 cartas, 1 aos Coríntios e 1 aos Tessalonicenses. Você pode abrir lá e conferir em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, e capítulo 16, versículo 10. No capítulo 4, verso 17, está escrito, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Você lembra que Paulo teve muitos problemas na igreja de Corinto. Então não era qualquer um que ele poderia mandar lá. Então ele manda Timóteo provavelmente com a carta em mãos, mas ao mesmo tempo para fazer um trabalho pastoral ali. E isso fica mais claro no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, versículo 10. Abra lá, por favor. E se Timóteo for, Paulo recomenda, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. O que Paulo está recomendando aí? Olha, não vão tratar mal Timóteo, porque havia um conflito. E Paulo estava tentando resolver o conflito, uma série, na verdade, de conflitos. Então ele chama Timóteo. Ele também é o provável portador de 1 aos Tessalonicenses, como está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Você pode abrir lá também para conferir. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 a 6. E enviamos nosso amado irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Timóteo aqui já era pastor. Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então eu estou enviando Timóteo para pastorear vocês,
com relação às coisas que eu estou falando na carta. E essas igrejas, Timóteo ajudou Paulo a plantar. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 19, ele menciona Timóteo como um daqueles que estão com ele no plantio, ou estiveram com ele no plantio de Corinto. Em 2 aos Coríntios 1, 19, ele diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim. Então, até o autor desconhecido da carta de Hebreus menciona Timóteo em Hebreus 13, 23, dizendo que ele havia sido preso e foi solto. Há pouca dúvida, meus irmãos, de que Timóteo tenha se tornado, inclusive, o filho mais querido de Paulo na fé, embora já fosse crente quando Paulo o encontrou. Não há dúvidas de que o apóstolo o adotou. Timóteo seria o pastor a quem Paulo passaria o legado em seus últimos dias, por meio das suas 2 últimas epístolas, 1 e 2 Timóteo. E ele foi designado por Paulo para pastorear uma das maiores igrejas do primeiro século, a igreja de Éfeso. Como ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 1, ele fala que ele deixou Timóteo em Éfeso para deixar as coisas restantes. Seguramente o discípulo mais precioso de Paulo, um filho na fé. Então, o que nós estamos vendo aqui é a igreja frutificando por meio do discipulado, porque Paulo está tomando Timóteo para discipulá-lo, e vendo que ele já era um menino comprometido com Deus, com o evangelho, com o reino, mas Paulo entende que Timóteo pode ser útil em vários outros lugares, como de fato ele foi em várias ocasiões. Mas o reino também está frutificando, porque uma igreja de quem pouco se esperava, ela tem um dos seus filhos e que é destacado para ser pastor e missionário. Então a frutificação está acontecendo, você percebe? Novo discípulo, que já é crente e que Paulo pode encorajar e ajudar, que aprendeu aos pés de Paulo, e um novo missionário, e um novo pastor, um novo ministro da palavra. Mas outro membro importante é agregado aqui. Um pouco mais à frente, observe no verso 10 do nosso texto, Lucas indica discretamente, lembrando que Lucas é o escritor de Atos, ele indica discretamente que entrou na equipe também, a partir de Troade. Nós vamos nos adiantar um pouco na narrativa. No verso 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, a gramática, saber a sua língua, é fundamental para você interpretar corretamente a Escritura. Porque sua origem é divina, mas ela foi feita em linguagem humana. E você vai ver na gramática que, a partir daqui, pela primeira vez, Lucas usa a primeira pessoa do plural. Até aqui ele usava a terceira pessoa do singular ou do plural, quando falava de Paulo ou quando se falava de um grupo. Mas a partir de agora, ele usa o nós, percebe? Quando ele teve a visão, procuramos partir, concluindo que nós havíamos chegado. Verso 11, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, dali a Filipos, etc., permanecemos alguns dias. Lucas entra na equipe. E nós sabemos quem é Lucas. Lucas é chamado por Paulo de o médico amado. Lucas vai ser aquele que escreve o terceiro evangelho e também o livro de Atos. Ele vai ser um companheiro de Paulo até o fim da sua vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, escrevendo a Timóteo, ele diz: somente Lucas está comigo, quando ele estava preso ali. Então, irmãos, é significativo aqui, portanto, Timóteo é filho de uma mulher judia com um pai grego, mas Lucas é um gentio, de pai e mãe. E algo que devemos observar, é significativo que os novos membros da equipe missionária sejam um judeu, filho de pai grego, e um gentio. Porque Barnabé e Silas eram judeus helenistas. Podemos observar pelo menos 2 fatores que nos mostram a natureza do crescimento e da frutificação da igreja aqui. Além daquilo que eu já citei.
você tem no crescimento uma videira frutífera, ela cresce por meio do discipulado. Anote isso aí. Uma igreja que é a videira frutífera cresce por meio do discipulado. E o discipulado consiste em você pegar um membro mais novo do que você, menos experiente do que você vê de fato que ele está querendo crescer no Senhor, e você entende que tem algo para transmitir a ele, e você o toma pela mão, e você se coloca para discipulá-lo, para acompanhá-lo, enquanto vocês estão em missão. E isto pode acontecer em todos os momentos. A igreja que frutifica, a igreja que é uma videira frutífera, é uma igreja que discipula. Mas também nós vamos aprender aqui que as igrejas que frutificam são aquelas que produzem missionários. Crentes que não vão trabalhar apenas na igreja local, mas que vão se desprender delas para plantar novas igrejas. Então as igrejas plantadas passam a produzir missionários. A igreja improvável de Listra produz um dos maiores missionários e maiores companheiros de Paulo, o pastor de uma das maiores igrejas, que é a igreja de Éfeso. E o filho a quem Paulo passa o legado, o pastor Timóteo, um ministro da palavra, fiel ao Senhor. Então, um dos sinais de que a igreja está frutificando, prestem atenção, jovens, é que ela tem filhos que ela envia como pastores, ministros da palavra, missionários e missionárias. Não é algo que nos falta, irmãos. Nós temos missionários a quem nós sustentamos. Mas quanto de vocês, meninos, quanto de vocês, meninas, já pensaram na possibilidade de se desprender da sua igreja, de se capacitar, de estudar, de ser por ela enviados, capacitados e depois enviados para o campo missionário? A gente deve entender que a terceira igreja vai avançar no seu crescimento quando alguns dos seus membros, de entre os seus membros, nós tivermos pastores. Este púlpito, eu não estarei nele para sempre. Um dia Deus me levará. Ou Ele me levará, ou eu vou sair da ativa. Quem o ocupará? Quem estará aqui daqui a 20 anos? Há 30 anos? Será que este púlpito será forte o suficiente para continuar alimentando o rebanho? Se a igreja quiser crescer, queridos, e quiser manter o mesmo rumo, o ideal é que um dos seus filhos ocupe este púlpito. E é meu desejo há muito tempo, é minha oração ao Senhor, dá-me Titos, dá-me Timóteos, que esse púlpito permaneça com esse legado. Mas é preciso que os pais orem, Senhor, chama o meu filho para o ministério. É preciso que os jovens pensem que há algo mais honrado do que ser médico, do que ser advogado. Outra coisa é ser um ministro da palavra. Eu queria ser médico quando era pequeno, desde criança. E não era pelo glamour da profissão, não. Era porque o meu pai, sendo um farmacêutico daqueles antigos, cuidava de pessoas doentes e eu ficava fascinado e eu perguntava dele. E até hoje eu tenho alguma noção, mesmo sendo leigo, de enfermidade um pouco mais acima da média por causa do meu pai. E até os 17 anos eu tinha certeza que eu ia estudar para a medicina. E quando alguém me perguntava, desde os 7, 8 anos, eu até respondia com belas palavras: o que você quer ser? Médico? Que tipo de médico você quer ser? Ginecologista. Por que você quer ser ginecologista? Porque eu acho lindo o nascimento e eu quero participar desse milagre. Mas quando eu estava ainda pequeno, havia uma mulher chamada Margarida Calan, uma das pioneiras. A igreja praticamente nasceu na sua casa, a igreja presbiteriana em Roraima. E quando eu era pequeno, ela dizia: Marquinhos, eu tenho orado todas as madrugadas, eu tenho dobrado o joelho, e eu tenho pedido a Deus que te chame para o ministério da palavra. E no meu coração eu dizia: vire essa boca para lá, porque eu não quero. Meu pai era obreiro, não ordenado, foi missionário, trabalhou no mínimo 15 anos como um dos obreiros pioneiros na primeira igreja presbiteriana,
plantou igrejas no Pará, e eu sabia como era difícil. Eu disse, eu não quero isso. Mas ela orava, ela dobrava os joelhos. E muitos anos se passaram, me afastei do Senhor, voltei para o Senhor, e aos 18 anos o Senhor começou a me criar um desencanto pela medicina, e começou a falar ao meu coração, e eu dizia, eu não quero, Senhor, eu não quero, mas se o Senhor quer, então muda a minha vontade, eu não quero, Senhor. No segundo estágio eu já dizia, eu não sei mais o que eu quero, faz o que tu queres, porque eu não tenho a mínima ideia. E no terceiro estágio eu disse, Senhor, por amor de ti mesmo, se tu não me chamaste, me chama, porque eu não quero outra coisa. E até hoje eu não quero outra coisa. E na mesma época que eu senti o chamado, sem que eu falasse nada para ela, ela chegou para mim na porta da igreja, eu me lembro como se fosse hoje. E anos depois, disse, Marquinhos, você lembra que eu orava para você ser um ministro da palavra? Eu não tinha dito nada para ela. Eu disse, lembro. Ela disse, quando você for, conte comigo. Ela me deu a primeira passagem para Recife. Ela foi comigo na agência comprar, lá na Sebastião Diniz, mesma avenida da casa dela. Quando eu casei, ela me deu o primeiro fogão e a primeira botija de gás. E já pastor, indo à casa dela lá em Valparaíso, ela era uma mulher de oração, daquelas que tinham os joelhos calejados. E agora ela dizia, ela me chamava de pastor. Pastor Marcos, eu agora tenho insônia. E eu consagrei a minha insônia para o Senhor. E todas as noites eu dobro os joelhos. Eu oro por muitas pessoas, mas há 3 pastores de quem eu não me esqueço todas as noites. Pastor Marcos, pastor Alfredo e pastor Jonas. Quando você estiver em pé naquele púlpito, lembre que eu estou de joelhos por você. E quando essa irmã se foi, eu me senti órfão. Mas eu sei que Deus levantou outras mulheres para orar por mim. Jovens, é maravilhoso o ministério. Deseje isso no seu coração. Ore por isso. Porque a igreja cresce, fazendo com que seus filhos, produzindo filhos que sejam úteis ao reino de Deus, ministros da palavra, missionários, missionárias, falange das mensageiras do Senhor. É isso que nós vemos aqui. A igreja de Cristo frutificando. Mas não só isso, a igreja de Cristo também vai enriquecer em diversidade cultural. Porque você tem agora um gentio, até aqui, como eu falei, eram só judeus na equipe de Paulo. Agora entra um meio judeu e um gentio, que é Lucas. E isso faz com que a igreja amplie o seu potencial de alcance das nações. É salutar que a igreja tenha pessoas de diversas origens, de diversos lugares, de diversas culturas, para que ela possa alcançar todas as culturas. Veja, a dupla origem de Timóteo o credenciava a dialogar com a cultura judaica, tanto quanto com a gentílica. E mais tarde ele se tornaria o pastor da igreja gentílica de Éfeso, como nós encontramos em 1 Timóteo 1, versículo 1 em diante. Então, você tem então um fruto improvável, e o segundo ponto que eu até esqueci de anunciar, e eu já falei, novos companheiros de missão. Eu falei de Timóteo e Lucas é dentro desse ponto. Um fruto improvável, Timóteo, mas não só isso. Você tem novos companheiros de missão. A igreja cresce e frutifica, ampliando a sua força missionária. Anote isso aí. A igreja, como videira frutífera, cresce, ampliando a sua força missionária. Nós temos missionários de fora que vieram. Uma deles, ela é uma filha na fé, porque se converteu com uma pregação nossa lá em Caracaraí. Mas eu só plantei, não reguei nem nada. E agora ela está lá, no Oriente Médio. Mas a igreja cresce
também com novos obreiros, novos companheiros, com uma ampliação da sua equipe missionária. Em terceiro lugar, então, nós temos o que eu chamo de uma concessão necessária. Você tem um fruto improvável, novos companheiros de missão e, em terceiro lugar, uma concessão necessária. Veja que Paulo quis que Timóteo fosse em sua companhia depois de ouvir do bom testemunho. Mas diz que por isso ele o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Você sabe que todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Porém, porque o pai de Timóteo era grego, ele não o circuncidou. E você sabe que Paulo ia, mesmo nas cidades gentílicas, ele usava as sinagogas como ponto de contato. Sempre onde os judeus estavam espalhados em várias cidades, ele sempre começava da sinagoga. Porque ali havia judeus e havia também gentios, que eram prosélitos, outros tementes a Deus, simpatizantes do judaísmo. Nós sabemos que essa era uma estratégia. E nós temos que lembrar que essa concessão, Timóteo, o que Paulo está fazendo aqui é usando de uma estratégia missionária. É uma estratégia missionária circuncidar Timóteo. Vamos explicar isso aqui rapidamente. Você deve se lembrar que o primeiro concílio eclesiástico, lá no capítulo 15, havia sido convocado para resolver a controvérsia criada por alguns dentre os judaizantes que queriam impor aos gentios convertidos o rito da circuncisão como meio de reconhecimento na igreja. E o concílio, após longa discussão, havia decretado que a circuncisão não deveria ser obrigatória na igreja primitiva. Em sua missão de consolidar as igrejas, nós vimos que Paulo levava, junto com Barnabé a princípio, mas agora com Silas, ele levava a carta pastoral por onde passava. E ele levou essa carta. A carta, a decisão, está aí transcrita no capítulo 15 de Atos, versículo 23 até o versículo 29. Esse é o conteúdo da carta. Lembre aí, escrevendo por mão deles, verso 23 eu vou ler, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Essas três coisas elas eram ligadas aos ritos pagãos, porque a prostituição no meio dos pagãos era uma prostituição cultual. A prostituição, sob qualquer circunstância, é proibida na Escritura. Mas eles acrescentam aqui leis cerimoniais. Por quê? Porque Moisés tinha em cada cidade os que o seguem. E eles eram ponto de contato. Mas, ao dizer isso, eles estão dizendo, vocês não precisam se circuncidar. Vocês que não são judeus. Esse é o ponto. Mas o ponto aqui é o seguinte. Por que Paulo submete Timóteo à circuncisão? Isso é mais intrigante pelo fato de que mais tarde Paulo se recusará inflexivelmente a circuncidar Tito, outro filho na fé. A questão é mais simples do que podemos imaginar. Tito era grego, enquanto Timóteo tinha mãe judia. Então, ao circuncidar Timóteo, Paulo estrategicamente elimina qualquer barreira ou ofensa aos círculos judaicos. E assim ele credencia o seu discípulo a entrar nas sinagogas e nos lares judaicos. Sem ser circuncidado, Timóteo seria tratado como um gentio. Já tinha uma certa discriminação, pois todos sabiam que era de pai grego. Paulo faz estrategicamente, mas no caso de Tito, ele diz não, porque Tito é gentio. Aí estaria ferindo o princípio da salvação pela graça. Então, o ato de circuncidar Timóteo é uma concessão necessária, primeiro como uma estratégia missionária. Mas, em segundo lugar, também é da parte de Paulo um gesto de pacificação. Porque ele está demonstrando o seu
compromisso com o espírito da decisão do Concílio de Jerusalém e com a pacificação entre judeus e gentios na igreja. A intransigência de Paulo era apenas onde o evangelho era atingido em seu cerne, que é a suficiência da graça de Cristo para a salvação. Pedro conclui na sua fala no Concílio de Jerusalém, no verso 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios, o foram. Então, onde o evangelho, irmãos, não era ferido, Paulo fazia concessões em nome da paz. Aqui nós aprendemos algo sobre a igreja quando ela é videira frutífera. À medida que ela vai diversificando, vai havendo diferenças na igreja que não tem a ver com o cerne do evangelho. Tem a ver com interpretações distintas em pontos que são secundários. Mas mesmo nesses pontos, a igreja precisa buscar a pacificação. Uma videira frutífera, a igreja que cresce, é uma igreja que sabe conviver com diferentes, com distintas visões. Veja, visões que estão dentro da confessionalidade, mas que são opiniões, em particular, de aplicação a certas áreas. Há certas situações que são complexas para nós resolvermos. Por causa da complexidade da situação. Como nós vamos lidar com certas situações que a Bíblia não traz uma palavra direta, mas podemos deduzir da Escritura. Precisamos respeitar aqueles que pensam diferente. Eu não tenho o mesmo pensamento 100% de nenhum dos pastores que são meus colegas, embora eu diria que alguns deles 90%, outros 95%. Recentemente eu tive conversando com um pastor por 2 vezes, mencionei lá no retiro. E depois do retiro nós tivemos uma conversa. E recentemente nós saímos 3 pastores. E enquanto eu conversava com um colega, eu vi 2 colegas tendo um embate teológico, um tentando convencer o outro de uma posição. Mas a discussão na maior paz. E a gente comendo lá um churrasco enquanto eles discutiam, e eu conversando com outro colega aqui, e aqui e acolá querendo participar da outra discussão. A gente não concorda em tudo, mas a gente caminha junto, porque nós temos a mesma confessionalidade em geral. Onde o evangelho não era ferido, Paulo fazia concessões em nome da paz. A igreja que cresce e amadurece, ela mostra também maturidade, lidando pacificamente com as suas diferenças, onde essas diferenças não ferem o cerne do evangelho. E aí nós temos, então, a quarta cena aqui, que eu chamo de crescimento e fortalecimento das igrejas. Então veja que todos esses fatores fazem parte da igreja que é uma videira frutífera. A igreja que é uma videira frutífera, ela produz frutos improváveis. Por isso não devemos perder a esperança e não devemos plantar apenas onde temos a certeza que vamos colher, porque nós não temos certeza nenhuma, afinal de contas. Em segundo lugar, a igreja que é uma videira frutífera é a igreja que produz, que amplifica, que diversifica a sua força missionária e que caminha por meio do discipulado. Em terceiro, a igreja que frutifica e que cresce é uma igreja que sabe conviver com diferenças em pontos secundários sem perder a sua unidade e a sua paz. Em quarto, então, lugar, a igreja que cresce é uma igreja que produz filhas e que fortalece co-irmãs. Eu vou repetir. A igreja que é uma videira frutífera, ela produz filhas. Ou seja, ela planta novas igrejas e ela fortalece igrejas já existentes. Pela graça de Deus, nós temos tido a oportunidade de contribuir com o fortalecimento e o sustento de uma igreja co-irmã. Os irmãos bondosamente, o conselho bondosamente, abriu mão de parte do meu tempo de pastor para ajudar e para pastorear outro rebanho, até que chegue um pastor residente. Isso é muito bom, que a terceira igreja continue assim, e que ela seja um instrumento para a revitalização de outras igrejas, mas que ela também possa plantar outras igrejas locais. E para isso, irmãos, nós precisamos ter crentes nessa igreja que estejam dispostos a sair do conforto, desse calorzinho gostoso que a gente está aqui desfrutando, para ir para outro lugar. Será que você está disposto? O meu desejo é fazer como o Remílio Garófalo, não plantar sementes, mas plantar mudas.
levar gente, até mesmo da liderança, para um outro lugar e iniciar um novo trabalho. Aí nós vamos dizer, a terceira igreja de fato está crescendo. O que você tem aqui é o crescimento e o fortalecimento das igrejas nos versos 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Observe que o crescimento referido por Lucas está relacionado à multiplicação de igrejas locais. Há momentos em que Lucas diz que, por exemplo, em Jerusalém se multiplicou o número de discípulos. Mas as igrejas eram igrejas locais, eram igrejas na casa. Aqui ele está dizendo que as igrejas aumentavam em número. Então não é que as igrejas inchavam, mas que várias igrejas locais estavam sendo fundadas. Porque é o evangelho que tem que crescer, é o reino que tem que crescer. Então, o que você acha que é melhor? A nossa igreja chegar a 400, 500, 600 membros? Nós não vamos rejeitar se Deus mandar. Ou é a igreja que agora está na casa dos seus 130, 140 membros, com crianças aí vai para 180, de repente abrir mão de 30 ou 40 de seus membros, diminuir do número, mas plantar uma nova igreja. Isso também é crescimento. E como é que essas igrejas aumentam em número? Primeiro, elas cresceram e se fortaleceram por meio da carta pastoral e doutrinária, no verso 4. O apóstolo Paulo, passando pelas cidades, eles entregavam a carta que eu li. E nós devemos lembrar que o objetivo inicial dessa segunda viagem missionária era consolidar os campos já abertos e ter a certeza de que os irmãos estavam seguindo uma fé genuína e saudável, segundo as Escrituras e segundo a confissão apostólica estabelecida no Concílio de Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nós vemos, preste bem atenção, para que uma igreja seja frutífera e siga crescendo, se fortalecendo, firme na fé, nós vemos a importância da liderança conciliar e da confessionalidade para a unidade, paz e crescimento da igreja. Então, uma videira frutífera é uma igreja que se mantém sã na doutrina por sua liderança conciliar e que é confessional. A confessionalidade, ter uma identidade doutrinária, ter uma liderança firme. Observe que eles se reuniram para eleger 2, dos quais um, por sorte, sairia apóstolo. Depois eles se reuniram no capítulo 6 para escolher diáconos e a comunidade é que deu o seu voto, mas quando eles falaram sobre doutrina, eles não reuniram a assembleia, eles reuniram os apóstolos e presbíteros. Foram os concílios que decidiram pela doutrina. Então, uma igreja, para crescer forte, ela precisa ter uma liderança conciliar e que seja fiel à sua doutrina e que mantenha a confessionalidade para que ela seja unida, para que ela seja pacificada e para que ela cresça saudável. E aqui Paulo, você vê, ele vai além dos destinatários originais da carta. O decreto foi dirigido apenas aos irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, conforme capítulo 15, verso 23. Mas ele vai além dessas cidades. Como diz certo comentarista, Paulo conclui com razão que ele valia fundamentalmente para todos os cristãos de todas as nações, esse documento. Por isso ele não espera até que essa decisão de Jerusalém se torne conhecida por outras vias. Na pessoa de Silas, chegava também ao sul da Galácia a pessoa que a própria igreja de Jerusalém havia escolhido como representante nessa questão, por isso eles entregavam os irmãos para que observassem as decisões. Essa confessionalidade, ela é universal, porque ela é apostólica. Aquilo que os apóstolos decidiram precisa ser comunicado a todas as igrejas, em todas as regiões, em todas as épocas. Mas essas igrejas também cresciam por meio de encorajamento pessoal, porque ao mesmo tempo que eles entregavam a carta, eles fortaleciam as igrejas. Então a igreja precisa ser encorajada. É por isso que eu, como pastor, às vezes preciso viajar para algum lugar para pregar. E outros pastores também vêm aqui em conferências para nos fortalecer. É assim que nós caminhamos crescendo, pelo encorajamento pessoal. E por fim eu concluo e serei mais rápido. A igreja que cresce como videira frutífera, ela é uma igreja guiada pelo Espírito Santo.
Dos versos 6 em diante, diz que percorrendo a região frígio-gálata, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E aí eles tentaram outro caminho, indo pela Bitínia, mas de novo o Espírito de Jesus não o permitiu. Até que eles desceram a Troade, Paulo teve uma visão onde ele viu um varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve a visão, até então ele não sabia o que Deus queria. Ele tinha um roteiro, ele tinha uma lógica, mas o Espírito de Cristo os proibiu de prosseguir essa rota. Até que ele tem uma visão, e nessa visão alguém pede socorro. E aí eles concluem, eles são convencidos de que Deus os havia chamado para agora pregar o Evangelho abrindo novos campos, não mais consolidando as igrejas. Nós não sabemos de que maneira o Espírito Santo impediu ou proibiu os missionários de seguir a rota traçada. Há outra ocasião que Paulo cita Satanás como aquele que cria impedimento ao avanço da obra missionária, como está escrito em 1 Tessalonicenses 2,18, porque quisemos ir até ter convosco, Paulo, mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Mas aqui o impedimento é atribuído ao Espírito Santo, por Lucas. E uma das formas pelos quais o que nós aprendemos aqui, nós não sabemos o que foi, de que maneira ele discerniu. O ponto é que ele está querendo mostrar que o Espírito Santo guia a igreja também, impedindo o seu caminho. Às vezes impedindo-a de avançar. Às vezes nós temos o plano de plantar uma igreja num determinado local e não nos é possível, por diversas razões. Mas isto mostra que é uma forma que o Senhor está nos guiando. Eu quero também que você observe os termos intercambiáveis. Ele chama o Espírito de Espírito Santo no verso 6, mas no verso 7 ele chama de Espírito de Jesus, porque ele procede tanto do Pai como do Filho. Até que Paulo é iluminado. O Espírito mostra claramente por meio de uma visão. Não devemos imaginar, meus irmãos, que Paulo era alguém que vivia a esmo pelos dias esperando por oráculos e visões. Ele de fato fez planos aqui. Mas ele era uma pessoa que orava, que apresentava a Deus os planos. Mas agora ele tem essa visão e o Senhor lhe mostra. E o Senhor os queria conduzir a novos campos. Sabemos que o Senhor hoje fala pela sua palavra, ele fala por conselheiros, ele fala por meio da nossa liderança. De uma forma ou de outra, é o Espírito que nos guia. E embora o Espírito de Cristo tivesse revelado sua vontade a Paulo em uma visão, deve estar claro para nós que esse foi um ato soberano do Senhor, que o apóstolo particularmente não havia buscado nem esperado. Mas ele havia pedido por direção. E o ponto-chave aqui é, nós devemos traçar estratégias, nós devemos traçar planos, nós devemos usar a nossa inteligência, mas o resultado, o rumo, a direção final vem do Senhor. E o Espírito de Deus nos guia pela sua palavra. Ele nos guia por meio de conselheiros. Ele nos guia por meio de uma liderança conciliar. Mas é o Espírito de Jesus que nos guia. Essas são, pois, meus irmãos, as características de uma igreja que frutifica, de uma igreja frutífera. Agora eu faço de novo a pergunta, encerrando a nossa mensagem. Como você imagina que a terceira igreja pode crescer de onde ela está? Eu acredito que você vai concluir que sim, ela tem crescido, mas o que falta? E segundo, em qual desses aspectos você está agindo? Você está discipulando alguém? Talvez você precise de discipulado. Você buscou de alguém? Talvez você chegou há pouco tempo. Nós precisamos de ministros da palavra. Meus filhos, homens aqui, olhem para mim, jovens. Nós precisamos de ministros da palavra. E para mim seria uma grata alegria prepará-los. Você quer? Você quer? Moças, precisamos de missionárias. Que maravilha se tivermos filhas que podemos enviar. Talvez já casadas, com seu esposo. Você quer? Se nós queremos ser comprometidos com o crescimento, nós precisamos, no mínimo, colocar nossa vida diante do Senhor. Mas não se apoquente,
Se não for vontade, o Senhor vai dizer não. E como o Espírito de Cristo impediu Paulo, ele vai dizer, não é por aí que eu quero você. Mas ore por isso. E você vai ver como o Senhor vai usar você. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Pai, pela tua graça que nos alcançou em Cristo Jesus. E essa graça nos alcançou porque alguém, Senhor, teve o desprendimento, o compromisso, colocado em seu coração pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, de sair da sua terra, da sua parentela e vir ao Brasil pregar o Evangelho. Outros vieram de outras regiões e vieram a Roraima e pregaram o Evangelho e plantaram as igrejas presbiterianas em Boa Vista. Este mesmo lugar, Senhor, surgiu porque irmãos ali da primeira igreja, entre eles eu cito o nosso irmão Silas, presbítero Silas e sua esposa Noemi Coutinho, desciam de ônibus a esse lugar e de salmos e hinos nas mãos, juntamente com as escrituras, cantavam e pregavam o Evangelho. Ó Senhor, ajuda-nos a nos dispormos, a nos comprometer com o crescimento da Tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar para isso, para que esta igreja continue sendo como videira frutífera. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.